Olá pessoal, eu estou aqui de novo e para mim é uma honra estar com vocês, né? É minha igreja também, faço parte desse corpo e eu queria saudar vocês com a paz de Jesus e com a graça, né, e a sua bondade. Eu queria começar a nossa liturgia, o nosso culto, né, ou continuar, que na verdade é uma continuação daquilo que nós já vivemos durante toda a semana, e nesse momento nós nos unimos para louvar a Deus e ouvi-lo também através da sua palavra. Eu tenho um texto que para mim é muito significativo. Isaías 42, ele diz assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pois sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumeia. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Eu estava pensando agora à tarde aqui, nesse texto e naquilo que ele representa para mim. Um dia, lá no começo da minha conversão, eu disse, Deus, quem o Senhor acha que eu sou? Como o Senhor me vê? E ele me deu esse texto, Isaías 42, de 1 a 4. Mas fica essa palavra de este é o meu servo, o meu escolhido, em que a minha alma tem alegria. É claro que essa palavra ela fala sobre o Messias, Jesus, e depois lá no seu batismo, o céu se abre e novamente o Pai repete essas palavras de Isaías 42, esse é o meu filho em que a minha alma se alegra, se compraz. E isso me trouxe muita alegria de saber a forma como Deus me vê. E mais do que isso, quando a Jo estava orando, para se nós íamos casar ou não, se eu era o escolhido ou não, ela estava meditando e ela perguntou para Deus, Deus, o Gilson, quem é o meu escolhido? Quem é o teu escolhido para mim? E Deus deu para ela esse texto, eis o meu escolhido em que a minha alma se alegra. E eu estava passando naquele momento quando Deus estava falando ao coração dela. Isso testificou não só a palavra para ela, mas testificou aquilo que Deus pensa a meu respeito. E que eu tenho claro na minha mente aquilo que Deus pensa a respeito de todos os seus filhos. E que Ele tem com muita alegria. Queria convidá-los a louvar o Senhor nesse dia com muita alegria. Sabendo que os pensamentos de Deus, eles são os melhores a nosso respeito. Os melhores. Que Deus nos abençoe e que seja um tempo muito especial, muito precioso para nós, esse momento que vamos viver juntos, nos louvores, na palavra, em todos os momentos desse culto a Deus, nessa continuação do culto a Deus. Amém? Por
obrigado, porque um dia o Senhor me viu e viu a cada um de nós e desejou tanto, tanto, que deu o que o Senhor tinha de mais precioso, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Obrigado, Deus, pela tua bondade, obrigado pela tua graça, obrigado pelo sacrifício de cruz, obrigado porque o Senhor um dia decidiu, Deus, vir a essa terra e morrer a nossa morte e sofrer o nosso castigo. Nós queremos te agradecer e pedir a tua bênção, que o teu Espírito passeie no nosso meio, com graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje mais algumas coisas boas que estão acontecendo aqui na nossa querida IPI Bom Jesus. Apesar do ano estar apenas começando, e apesar de todas as dificuldades que essa pandemia trouxe para todos nós, mais uma vez nós tivemos o privilégio e a alegria de, em nome de Deus, agir na vida de mais uma pessoa e conduzi-la para o Centro de Recuperação de Pessoas com Dependência Química. O nome dele é Luiz. O meu xará, ele foi atendido aqui na igreja, foi orientado com base no Evangelho e depois encaminhado para o Serene da unidade da Palhoça. Nós louvamos a Deus por ele permitir que nós participemos da construção de uma cidade melhor para todas as pessoas. Peço a Deus que Ele ajude a todos nós a orar constantemente por esse projeto tão importante de ajuda a pessoas com dependência química e nos permita sempre colaborar no apoio dessas famílias. E que Deus nos torne bênçãos para todas as pessoas em nossa volta. Mais Evangelho. Há mais de 2000 anos, diante de nossa vida corrida e cheia de desafios, somos lembrados que o Senhor de nossas vidas nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como Cristo está em movimento constante por amor ao ser humano. A partir de hoje, intensificamos um movimento missional a fim de alcançar mais um ao amor salvador de Cristo. Que sejamos todos em missão. Que sejamos mais Evangelho. Olá, essa é a terceira mensagem da série Mais Um, Todos em Missão. Missão para nós é experimentar e compartilhar o Evangelho na vida com ações e palavras. Isso nós realmente cremos que é o que transforma tudo. O Evangelho, ele obedece ao seguinte princípio: eu sou aceito em Cristo, por isso eu obedeço. Eu sou amado por Deus do jeito que eu sou, por isso é que eu confio nele, por isso é que eu obedeço seus ensinamentos. Isso é muito diferente, gente, da religião. A religião, ela segue um outro princípio. Ela pensa o seguinte: eu preciso obedecer para ser aceito. Por isso o religioso, ele busca a aprovação de Deus através de uma vida moral correta. Ele busca fazer as coisas certas. Ele busca grandes feitos espirituais, trabalhos na igreja, boas ações, sua própria religiosidade. É interessante pensar que em relação a isso, Martinho Lutero ele diz algo
muito interessante e que tem tudo a ver com o nosso projeto de missão. Ele diz o seguinte, que embora seja possível crer na mensagem do Evangelho, no sentido que ele vá para a tua mente, a tendência do coração humano, que é, na verdade, a fonte do nosso desejo e da nossa vontade, é voltar ao princípio religioso. É como um vício. Em outras palavras, mesmo se você se tornar um cristão, o seu coração vai querer voltar a adotar um princípio religioso. Ele vai querer obedecer o princípio de ser aceito para ganhar a aprovação de Deus. E vai negar o princípio do Evangelho no que diz: eu sou aceito, eu sou amado e por isso eu obedeço. Lutero, gente, ele diria o seguinte, que essa é a causa básica de todos os nossos fracassos espirituais, dos nossos pecados conhecidos, das nossas emoções fora de controle, dos nossos conflitos, brigas, da nossa ineficiência como líderes, como pais, ou, enfim, como pessoas cristãs. Portanto, para que a nossa missão se concretize no norte da ilha ou em qualquer outro lugar onde você está, é fundamental que o teu coração ele deixe de ser religioso e passe a ser orientado pelo Evangelho. Agora, como que você muda o coração? Como ele deixa de seguir o princípio religioso do obedeço para ser aceito, para seguir o princípio do Evangelho, onde sou aceito, então obedeço? Para responder a essa pergunta, eu gostaria que você me acompanhasse na leitura de um texto bem conhecido que fala sobre o grande mandamento, ou o maior mandamento de Deus. Ele está em Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Vamos ler. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizer que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Através de Moisés, Deus deu os 10 mandamentos ao povo hebreu. Assim como toda a tradição judaica, Jesus ele pegou esses 10 mandamentos e resumiu em 2: amar Deus e amar o próximo, como nós lemos agora no texto bíblico. Mas eu gostaria que você observasse uma coisa: embora seja parte do mandamento amar o próximo, e é algo que nós, como igreja, cultivamos, é um dos pilares da nossa comunidade, existe o mandamento mais importante: amar a Deus. Podemos dizer, inclusive, que se você amar Deus verdadeiramente, amar o próximo vai ser algo natural, é algo que acompanha isso. Portanto, amar Deus é central aqui. Por que isso? Olha só que interessante. Vou ainda seguir os passos de Lutero. Lutero ele nos ensina o quê? Que o primeiro dos 10 mandamentos é o mais básico de todos. Ou seja, você nunca vai deixar de cumprir os mandamentos 2 a 10 sem antes transgredir o primeiro. E o primeiro diz: não terá outros deuses diante de mim, não faça ídolos. Esse é o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas. Agora,
isso quer dizer o seguinte, que você não vai roubar, você não vai mentir, você não vai cometer adultério, você não vai colocar outra coisa em um nível de importância maior do que Deus. Quando você ama a Ele sobre todas as coisas, quando você não tem outros deuses além dele. Essa outra coisa que nós colocamos no lugar de Deus é chamada de ídolo. E são os ídolos, na verdade, que moldam o coração religioso. Em outras palavras, para você mudar o seu coração de religioso para um coração moldado pelo Evangelho, você precisa primeiramente identificar os seus ídolos. Eu gostaria então de hoje, de maneira bem objetiva, abordar 2 pontos aqui. O problema da idolatria e o caminho do Evangelho para o coração. Vamos ver primeiro o problema da idolatria. A idolatria, a gente pode dizer que é o desejo desordenado por qualquer coisa que não é Deus. Até mesmo de coisas boas, ou talvez a gente possa dizer principalmente coisas boas. Portanto, qualquer coisa pode ser um ídolo. Até mesmo coisas boas, como a carreira, como a família, como uma realização pessoal, como a atração física, como um romance, como essa necessidade de aprovação, como uma segurança financeira, ou seja, qualquer coisa. Tudo pode ser um ídolo e, na verdade, tudo tem sido um ídolo. Desejo desordenado, voltando a essa palavra, significa o seguinte: eu não posso dominar. É mais ou menos o que a gente lê lá em Jeremias capítulo 2, que ele diz o seguinte, falando sobre o povo de Israel: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Era isso que o povo de Israel estava no coração, e Jeremias estava apontando para essa realidade no coração deles. Essa perspectiva é muito importante, porque ela desfaz a ideia de que idolatria apenas acontece quando nos prostramos diante de uma estátua, por exemplo. Você pode, na verdade, cometer idolatria sem fazer isso. É o que a gente chama de idolatria da alma. Na idolatria da alma, você se prostra para alguma coisa, na verdade, é com o teu coração. Vou te dar um exemplo. Você pode não se ajoelhar fisicamente diante de uma estátua, vamos dizer, de Afrodite, mas muitas jovens e jovens de hoje, eles são levados à depressão ou a uma certa disfunção alimentar porque tem uma preocupação obsessiva com a imagem. Perceba, eles estão se prostrando para Afrodite com a sua alma. Nós podemos também dar um outro exemplo. Você talvez não queime incenso para Artemis ou para Moloque, que eram deuses que exigiam sacrifícios, mas é comum nós sacrificarmos crianças, família, a comunidade em si, em prol de um sucesso profissional, em busca de dinheiro e de reconhecimento. Perceba o que é idolatria da alma. Então, como você identifica os sintomas da idolatria na tua vida? Eu vou sugerir aqui a dica do professor Tim Keller. Ele nos ensina o seguinte, que é muito difícil descobrir o que realmente move a tua vida. Você dirá, sou movido pela família, por Deus ou por fazer bem às pessoas. Mas se você realmente quiser descobrir o que faz você viver, você não pode perguntar o que você mais gosta. Na verdade, você tem que examinar os teus pesadelos. Qual é o teu pior pesadelo? Qual coisa, se você remover, tira o teu desejo de viver? Gente, esse é o teu ídolo. Isso pode ser coisas boas, mas se é uma coisa essencial e não é Deus, é um ídolo. Por exemplo, se você tiver
noivado, um casamento rompido, e isso te destruir, quando a agonia pela fonte do amor não for correspondido, for algo que você vai se acabar, na verdade, isso é o teu ídolo e não Deus. Por exemplo, diante da pandemia, eu tenho visto várias pessoas entrarem em verdadeiro desespero por causa da questão do dinheiro. Se a fonte de segurança é Deus e não é o dinheiro, por que o desespero? Eu te pergunto assim, qual o impacto realmente na tua vida? Pense isso, se você perder, por exemplo, a tua casa, ou o teu negócio, ou mesmo a tua força em virtude de uma doença. Gente, todas essas coisas são importantes, mas elas têm que ocupar o lugar devido. Na idolatria nós invertemos as coisas. Deus é para estar no centro e tudo mais na periferia. Mas quando nós pegamos algo da periferia e jogamos no centro, a vida fica desordenada. Porque essas coisas que o lugar delas é na periferia, elas não te sustentam quando estão no centro. A única coisa que te mantém sóbrio, que te mantém forte, que te mantém estável mesmo diante das dificuldades, é Deus estando no centro, é Deus ocupando o lugar que na verdade é dele e não pode ser substituído por mais nada. Então, na verdade, quando a gente coloca algo no lugar de Deus, nós não estamos apenas ofendendo Deus, nós estamos nos destruindo. E é esse amor de Deus por nós, para que os ídolos não tomem o lugar dele e nos destruam, é esse amor é por esse amor é que Deus nos fala: abandonem os ídolos. A nossa vida, ela não pode estar centrada na idolatria. E nós, como Lutero disse, é um vício. Nós estamos ligados a essas coisas. Então, gente, em outras palavras, eu vou te perguntar: há alguma outra coisa mais importante para você do que Jesus Cristo? Você ama realmente Ele de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento? Você coloca Ele no centro da sua vida? E você coloca as outras coisas no lugar devido, adequado? Você confia que é aceito por Deus, e esse é o princípio do Evangelho, e é aceito por Deus em Cristo, e por isso o coloca no centro e vive a partir disso? Então, gente, você tem que pensar sobre isso e perceber que para você mudar o seu coração, você precisa lidar com o problema da idolatria. Agora, qual o caminho do Evangelho para você trabalhar com isso? O caminho do Evangelho, ele diz o seguinte: em Romanos 5:8 é escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho da graça. A partir dessa realidade no coração, nós com certeza voltamos a crer e a obedecer de maneira profunda. Isso nos leva a uma realidade incrível, gente. Ninguém muda os hábitos simplesmente tentando. Lutero, ele nos ensina que a religiosidade é como um vício. Então você não dá conta sozinho. Se nós ainda pensarmos na ilustração do herói Ulisses, quando ele teve que enfrentar um teste e passar por um mar onde haviam sereias à sua volta, ele tem um insight. Ele pensa o seguinte: olha, eu não vou conseguir ser dominado pelo canto da sereia, então eu vou me amarrar no mastro. E ele se amarra no mastro e ele consegue passar pelo teste. O que nós aprendemos com Ulisses?
Gente, nós somos realmente seduzidos pelo canto da sereia. Mas qual que é o caminho? É se amarrar num poste o tempo todo? Você vai se amarrar? Não, Deus nos chamou para uma vida de liberdade. Então, como que você consegue superar o canto das sereias? Simples, você tem que ouvir uma música mais bonita. E essa música mais bonita é o próprio Cristo. Ou seja, o nosso coração ele é constituído de forma que a única maneira de você desalojar uma paixão antiga é pelos poderes extremamente positivos de uma nova paixão. Então, para expulsar uma paixão antiga, você tem que adquirir o quê? Uma paixão nova, uma paixão realmente positiva, totalmente dominante. Essa paixão tem que ser o centro da sua vida. Você tem que ter prazer em Deus. Você tem que amá-lo realmente com todas as forças, com todo o teu entendimento. O teu desejo tem que ser um desejo para com Deus. Você quer então transformar a si mesmo? Você quer ser formado de maneira diferente? Você quer se tornar um novo tipo de pessoa? Gente, não adianta nada você bater em si mesmo, dizer que vai mudar. Olha, eu vou tomar tal decisão, com certeza em tal momento eu vou mudar. Não basta simplesmente uma afirmação positiva. Eu te digo que você vai desapontar as pessoas. O único jeito de tirar do coração uma antiga afeição, o único jeito de se libertar, talvez, dessa mania de trabalhar sem parar, ou dessa obsessão por adquirir coisas, o único jeito de você trabalhar com a ideia de não conseguir admitir perder determinadas coisas, seja uma posse, seja um amor, seja uma pessoa, é exatamente colocando as coisas no devido lugar, é adquirindo a paixão por Deus, é desenvolvendo esse amor realmente real, profundo e verdadeiro. Eu quero dizer, gente, que existem todos os desejos que nós temos, tem todos estes ídolos distorcendo a nossa vida. E o único jeito de você realmente mudar, portanto, é através da adoração. Adoração não é simplesmente levantar as mãos quando você está cantando num culto, ou está cantando uma música, ou você fecha os olhos. É muito mais do que isso. A adoração é quando realmente você coloca Jesus no centro da tua vida. É quando você realmente descansa no seu amor. Você confia que é aceito, e isso define a tua identidade, define quem você é e define todas as coisas que podem acontecer na sua vida. Portanto, para tratar com os ídolos, talvez o moralista ou o coração religioso, ele vai insistir com você simplesmente para que você se arrependa, vai dizer esforce-se para que você não faça determinada coisa. É uma questão apenas de boa vontade. O caminho do Evangelho não é esse. O caminho do Evangelho, ele diz assim: entregue-se. Entregue a tua vida para Jesus. Isso que é entregar a vida para Jesus. Esse é o sentido, não é apenas colocar Jesus numa expressão ou numa oração para ser salvo e depois tirar ele do centro da tua vida. Entregar-se para Jesus, como nós costumamos falar, significa que você aceita uma caminhada com ele, confia nele e faz com que toda a sua vida seja direcionada por ele. As outras coisas, elas vão para o lugar adequado, na periferia, como coisas importantes, como coisas valiosas, mas não mais valiosa do que Deus. Deus te ama de uma maneira impressionante. Você é mais amado do que imagina, embora seja mais pecador do que você pensa, mas Deus te aceita. Esse é o caminho do Evangelho. Então, quando o seu coração
sucumbe ao medo, ou à ira, ou à obsessão por alguma coisa, a razão disso é porque um ídolo te agarrou. Você precisa, gente, olhar imediatamente para Jesus. Você precisa olhar para aquilo que ele fez por você, como ele morreu voluntariamente por você. Isso é o caminho do Evangelho. Você tem que perguntar, vou dar uma dica aqui, você tem que perguntar em qualquer situação que está diante de você: o que Jesus fez por mim? Se alguma coisa te desesperar, se alguma coisa te abalar, pergunta: o que Jesus fez por mim? Isso imediatamente vai te trazer uma força, uma segurança, porque você vai perceber que ele morreu por você, que ele nunca te abandonou, que ele, diante de todas as situações difíceis, ele persistiu. Tinha um inferno sobre ele, ele podia dizer: não, eu não vou passar por esse caminho de dor e de sofrimento, mas ele passou por amor a nós. E se ele não te abandonou no momento mais difícil, ele jamais vai te abandonar agora. Isso é confiar na aceitação dele. Então, ele pode realmente formar o centro da nossa vida e não qualquer outra coisa. Então, eu digo para você, entregue-se a essa paixão totalmente dominante, positiva. Entregue-se a essa paixão saudável. Ele vai organizar todas as coisas na tua vida. Todos os outros ídolos, eles vão cobrar de você quando você cair. Se você perder o dinheiro, o sucesso ou mesmo o amor, você vai ser destruído. Mas Cristo não, ele vai dizer: siga. E você vai fazer parte de uma linda jornada com ele como discípulo de Cristo. Esse é o caminho do Evangelho e é o caminho para o nosso coração. Eu te convido a experimentar essa caminhada com Jesus. Ele está te chamando, ele diz assim: venha. A nossa missão, gente, acima de tudo, é fazer com que essa verdade chegue não só na tua vida, mas na vida de muitos. Eu quero que você realmente seja mais um a colocar o Evangelho na vida e transformar o mundo e a si mesmo com ações e palavras que anunciem a realidade maravilhosa que você é aceito por Deus e por isso você quer segui-lo e confia nas suas direções. Percebam que é muito mais bonito do que a religião. É realmente o próprio amor encarnado. Vamos viver essa paixão? Te convido a orar. Pai de amor, Pai querido, eu peço em nome de Jesus que Tu nos conduza nessa jornada de fé, esperança e amor. Eu sei, Deus, que a nossa vida tende aos ídolos e que confiamos em tantas coisas que não são a Tua vida, a Tua pessoa, aquilo que Tu fez por nós. Mas nós queremos aqui dizer que queremos mudar esse caminho. A nossa vida, com certeza, jamais seria o que é se Tu, Deus, não tivesse nos sustentando. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu continue nos guiando nesse caminho e nos dando a Tua direção. Nós sabemos que Tu és o único e verdadeiro Deus. Nada te substitui. Que isso seja mais do que uma sabedoria, mas isso seja aquilo que esteja dentro do nosso coração e por aí nós possamos viver. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que será tudo de Deus.
Mais casa. Por diversas vezes o Evangelho nos mostra como Jesus valoriza a casa e a vida familiar. Simão, Jairo, Marta e Maria, Zaqueu, Caifás e tantos outros experimentaram mudança de vida com Jesus dentro de suas casas. Ao recebê-lo em seu lar, o publicano Levi deu uma festa e convidou todos os seus amigos que também foram impactados pela presença do Salvador. Queremos compreender o poder transformador que a presença de Cristo nos lares pode exercer. Todos em missão, mais casa. No final desse culto, ainda mediado por tecnologia, eu gostaria de te convidar para que você perceba como o Evangelho está entrando na sua casa. Nós temos falado já nos últimos encontros a importância do Evangelho, que como ele transforma a nossa vida e o nosso coração. No dia de hoje eu quero te convidar a perceber que o Evangelho é importante não só para a cidade, mas para a tua casa também, para a tua família, para o teu cônjuge, para os teus filhos, para as pessoas que moram juntos. Que Deus realmente possa fazer você enxergar o poder do Evangelho transformador que está atuando e vai continuar atuando na tua família. Então, abrace essa causa, traga o Evangelho para dentro da sua casa, transforme a realidade dela através desse amor maravilhoso que vem de Cristo Jesus. Esse é o meu convite para você nessa noite e que isso possa realmente mudar a tua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que Tu abençoe as nossas famílias, abençoe as pessoas que moram no mesmo lar, no mesmo ambiente. Sabemos que as famílias são compostas de diversas maneiras e nós sabemos que Tu as ama e que Tu tem um projeto para a vida delas. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Evangelho, a Tua graça salvadora seja realmente colocada no centro da vida de cada uma dessas pessoas e que a família seja transformada. Abençoa, Senhor, os relacionamentos, onde há briga, onde há discórdia, que haja perdão e amor, onde há doença, onde há situações difíceis de serem resolvidas, que haja cura, onde há planos, projetos
que haja esperança. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço tua bênção sobre os nossos lares e sobre todos aqueles que moram neles. Em nome de Jesus. Amém. Receba, então, a bênção de Deus. Vamos invocar a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneçam hoje e sempre. Amém.